né? E a gente não sabe como é que vai ser a próxima geração, porque a próxima geração vai ser nativa da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela possa ser uma nova forma de afeto que a gente vai desenvolver. Toda a sociedade e todos os enlaces sociais, de alguma forma, eles nos possibilitam algumas coisas e de outras eles podem nos colocar em situações onde gerenciar as nossas respostas emocionais, os nossos padrões afetivos e as nossas relações não sejam tão fáceis. Obviamente, eu acho que essa geração vai ter alguns desafios que são próprios dela. Eu não gosto de fazer esses exercícios de futurologia, né? Porque efetivamente a gente não tem todos os componentes e não sabe como é que essa geração vai responder a esses desafios, né? Pode ser que eles respondam melhor do que a nossa. O que eu acho interessante disso, e eu acho que isso é muito importante para destacar, porque eu estou no alto dos meus 53 anos aqui, né? Então, eu diria para vocês que, apesar de não me considerar uma pessoa velha, obviamente não, né? Eu tenho uma trajetória, assim, que me faz pensar a partir dessas gerações que foram surgindo depois da minha, né? Obviamente quem é mais velho pode me incluir dessa reflexão. E para mim o que destaca muito é essas rupturas geracionais. Ou seja, cada geração tem uma série de componentes e desafios que a geração anterior não tinha. E isso, de certa forma, em alguns aspectos, cria um ruído nas nossas comunicações. Ou seja, 20 anos de diferença entre um indivíduo e o outro, e você já pode ter culturas completamente diferentes. É dois, né? Porque a gente tem uma dinâmica de mudança muito... A gente não se dá conta, mas a gente está vivendo uma revolução muito grande, certo? Se você voltar, por exemplo, da minha infância, eu assistia televisão preta e branca, com 3 canais, certo? Então, o acesso à informação, a disponibilidade dela, como ela era trazida para dentro de casa, tudo isso é completamente... As minhas experiências, por exemplo, com as mídias, elas são muito diversas das experiências que as pessoas têm agora. Mesmo para mim, imagina chegar aqui no Morro da Cruz sem o Waze. A gente fica... Cara, mas como é que... Como é que a gente fazia? Como é que a gente fazia? Como é que você fazia? Você ia para uma cidade e você não conhecia nada. Mas a gente fazia, a gente parava, perguntava para as pessoas, ficava olhando as placas, tinha o mapa de papel, cada um usava as estratégias que tinham disponível, né? É interessante essa ruptura entre as gerações e os ruídos que você vê agora. A gente fala em geração Z, em geração isso, em geração aquilo. Tempos atrás isso não era nem uma questão de debate público. Ah, sim. Né? Não era denominado. Não, né? Exatamente, porque você não tinha essas rupturas entre os processos geracionais. Então eu acredito que cada geração traz com si um sofrimento que é próprio da sua geração e as formas como eles vão dar conta desses sofrimentos, né? De como que eles vão lidar com esse sofrimento, né? Hoje a gente vê, inclusive, nas redes sociais, essa geração é muito mimimi, isso é cringe. Eu acho errado falar isso. Porque não é, às vezes eu acho falando assim, essa geração não sei o quê, não quer nada com nada. Gente, eu não vejo isso. Eu acho que são pessoas. Cada pessoa, cada um é mais vagabundo que o outro menos. E aí vai, Eu né? acho que com a informação, nossos valores, eles evoluem mais rápido e são divulgados mais rápidos, né? Então pode ser que tenha alguns aspectos do pensamento geracional que sejam diferentes, assim. Ai, sem dúvida. Mas, geralmente, quando a gente está falando de uma geração, ou quando a gente está falando do outro, a gente está falando das nossas próprias frustrações, né? A gente deposita nossas frustrações no outro. Certeza. Até desculpa te interromper, mas essa parte, quando você falou dessa questão do isolamento, eu tô perto dos meus 40. E eu sinto que eu já tive uma fase da juventude que era diferente, da tua também, ali próximo, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade, que era mais englobada essa coisa de socializar. E hoje eu me sinto muito sozinha. E olha que eu tenho laços afetivos com muita gente, mas parece que hoje eu me incluí nessa geração nova aí sozinha, na solidão, é uma solitude, eu não sei explicar. A gente se sente sozinho porque a gente tem pouca motivação social, porque a gente, de certa forma, se abastece nas redes sociais. Então, por exemplo, por que você vai sair de noite? Vai num lugar que tá barulho alto, que as pessoas estão falando, tem os bêbados chatos, tá frio. Se você pode ficar em casa, você pode ficar ali, chamar um iFood, ficar passando gente nos aplicativos de relacionamento, ficar dando like em fotinho no Instagram. Então, existe toda uma comodidade que foi trazida e que é interessante em muitos aspectos. Por outro lado, ela faz com que a gente empreenda menos junto. Porque há um tempo atrás, alguém dizia, vamos sair? Ai, não tô afim, amiga. Mas tá bom, amiga, vai, vamos lá, vai. E daí a gente saía, chegava lá, se divertia um monte. Às vezes era ruim, mas era ruim, você aproveitava no outro dia pra contar pra tua outra amiga que foi ruim pra caramba aquilo. Então, existia um outro tipo de enlace social e de comprometimento com o outro. Até A gente tá perdendo experiência
experiências. Não, mas Isso é até pra ver importante. filme, porque antigamente a gente saía de casa pra alugar um filme, então a gente era encontrava tão pessoas bom. na rua, a gente Exato. se comunicava. Hoje em dia, cara, pegou o controle aqui, filme, pegou a pipoca, sabe? É tudo em casa. Mas será que a gente tá perdendo experiências, mas ninguém mais então, vê Peri? filme hoje. Mas hoje em dia a gente tem tudo na palma da mão. Antigamente a gente saía de casa pra resolver os problemas. Hoje a gente resolve tudo dentro do quarto. O que é muito bom, né? Porque antigamente você socializava na fila do banco, né? Reclamando do banco, reclamando O que a amor fila da não sua vida andava. pode estar na fila do banco, nunca se sabe, né? Hoje pode estar no aplicativo, né? A gente não está perdendo experiências, a gente está mudando as experiências. Talvez a gente esteja limitando alguns aspectos da sensorialidade das nossas experiências, mas é difícil de fazer uma afirmação contundente em relação a isso, com base nas nossas experiências pessoais. A gente vai Individuais, precisar, efetivamente, que se acumulem mais dados de pesquisa para que a gente diga, olha, aconteceu isso, isso, isso e isso. Então, são coisas que a gente ainda está curioso, né? E a gente não sabe como é que vai ser a próxima geração, porque a próxima geração vai ser nativa da inteligência artificial. Nossa, Sim. total. Né? E aí já é uma Nossa. outra experiência completamente diferente disso, né? É muito provável que em alguns anos a gente tenha um assistente pessoal que esteja pensando junto com a gente. Plantado no nosso cérebro. Não necessariamente, não precisa disso. Tu acha que isso não vai acontecer? Porque Eu às acho vezes a que gente tudo vê pode experimentos, acontecer. né? Não, a tecnologia para isso existe. Ela é efetivamente viável em alguns aspectos, né? A gente tem já algumas promessas em relação a isso. O que é hoje potencial não necessariamente vai se tornar real lá na frente. A nossa experiência com assistente virtual, ela não precisa estar implantada, ela precisa só monitorar o nosso comportamento. Então, se você tem uma inteligência artificial que está monitorando o teu comportamento, onde você está, o que você faz, como é que você se sente, como é que está o teu estado fisiológico e biológico, ela tem informações privilegiadas para ser uma camada a mais de processamento que não aquela apenas do sistema nervoso central. É interessante, assim, porque talvez, e aí também é uma hipótese, a inteligência artificial ela possa ser uma nova forma de afeto que a gente vai desenvolver. Afeto com algo não orgânico, que responde às nossas necessidades e se adequa e adequa o ambiente às nossas necessidades.